Hoje vamos falar de um assunto muito pouco conhecido do público, que é os cuidados paliativos. E para isso eu vou entrevistar hoje a doutora Cristiana Savoy, que é médica de especialidade clínica, clínica médica, com uma especialização em cuidados paliativos pela Universidade de Milão. Maria Emídia, que é psicóloga clínica, especialista em psicologia hospitalar e mestre em ciências da religião. Então, eu vou fazer a pergunta principal, o que é cuidados paliativos? Você poderia responder? Sim. Cuidados paliativos, Anny, na verdade, é um conceito bem amplo. Existem conceitos que são clássicos pela Organização Mundial de Saúde, que diz que o cuidado paliativo é uma modalidade de assistência a pessoas que têm doenças graves, que não têm possibilidade de cura e que ameaçam a continuidade da vida. E é uma assistência voltada não apenas para o paciente, mas para todo o seu entorno familiar, e não só focada no alívio de sintomas físicos, mas aborda todas as questões psíquicas, espirituais, sociais, ou seja, o indivíduo na sua totalidade. Então é um cuidado ativo e integral da pessoa doente e dos seus familiares. Então precisa de uma equipe multidisciplinar. Sem dúvida, a equipe multidisciplinar é que vai conseguir atender às múltiplas demandas do paciente e da sua família. Então nessa equipe vai ter, por exemplo, psicólogos. Sim. Qual que é o seu papel, então? Eu quero até reforçar que não se fala em cuidados paliativos sem uma equipe multidisciplinar, Porque quando a gente fala de uma assistência à dor integral em todos os aspectos, ou em todas as dimensões, física, psíquica, emocional, ou emocional, psíquica, a mesma coisa, espiritual, social, a gente precisa de profissionais das diversas áreas para atender todas essas demandas. O psicólogo entraria muito no papel de escutar respeitosamente todos os medos que surgem diante de um diagnóstico de uma doença grave. Ou seja, um primeiro momento há quase que uma paralisação, um choque, um impacto muito grande quando você recebe um diagnóstico de uma doença grave, e daí vem medos, fantasias, angústias, sofrimentos, e o psicólogo vai ouvir de uma maneira respeitosa não só o paciente, mas como todos os seus familiares, no sentido de lidar com esse sofrimento e encontrando estratégias para lidar com esse dia a dia tão sofrido que é quando se tem um diagnóstico de uma doença grave. Tá certo. E eu queria só pontuar a fala da Maria Emídia, além desse papel que é fundamental na equipe, o psicólogo também tem um papel interno na própria equipe. Então, que é uma experiência diferente que eu pude vivenciar no estágio que eu fiz fora, em que a gente tinha o psicólogo fazendo uma interlocução nas próprias reuniões de equipe, em que a equipe, os profissionais, colocavam as suas angústias, as suas dificuldades, as suas limitações diante da vivência da finitude do outro, que nos remete à nossa própria, claro. E como que isso mexe com a equipe e como que o papel do psicólogo nessa integração da própria equipe é importante. Sim. Então essa é uma vivência também interessante. Você tocou num aspecto fundamental, Porque quem sofre com isso também não é só o paciente e os familiares, a equipe de assistência também sofre muito com várias angústias, várias dificuldades, e ele precisa ser ouvido até mesmo para evitar o adoecimento da equipe. Porque hoje a gente tem visto muito a chamada síndrome de burnout, que é exatamente o esgotamento da equipe de saúde diante das dificuldades institucionais mesmo que ela lida no dia a dia. Sem falar das pessoais. E da cobrança dos familiares. Então isso que a Cristiana levantou é fundamental. A equipe também precisa ser ouvida e ser ajudada nesse momento. Então, na realidade, você tem até um papel bem central, Sim, o papel do psicólogo é fundamental, porque ele é uma interlocução entre equipe, familiares e paciente, e por isso que a gente até fala que é interessante o psicólogo ser externo à instituição, porque muitas vezes ele inserido nesse contexto
fica difícil fazer uma interlocução tão bem feita, porque ele vivencia junto essas angústias da equipe. E aí que entram os grupos Ballet, que é o mais conhecido hoje, que é um grupo que atende exclusivamente às necessidades dos profissionais de saúde. Ah, sim. Não conhecia, não. Né? São grupos operativos que também são muito conhecidos, grupos de reflexão, mas o mais conhecido e realmente efetivo nas instituições é o grupo Ballet, que é para atender especificamente o profissional. Como que você chama isso? Ballet? Grupo Ballet é um psicanalista que instituiu essa técnica de atendimento aos profissionais. Ou seja, eu estou diante de um caso difícil, eu estou tendo dificuldades, eu preciso compartilhar com os meus colegas todas as angústias e dificuldades que eu estou tendo. E ele foi o grande criador dessa técnica de facilitação. É uma supervisão. Não é só uma supervisão, é uma discussão que propicia também o alívio dessas angústias e dificuldades que o profissional encontra no dia a dia dessa prática. Certo. Porque a questão da morte sempre é a questão crucial, né, da vida de cada um. Então, claro que mexe com todos. Né? Agora, do ponto de vista médico, como é o papel? Assim, qual é o tratamento diferente de cuidados paliativos de um cuidado de um hospital, digamos, no final de uma vida? É uma mudança de paradigma, na minha opinião, sabe, Eli? Porque a medicina e as nossas ciências, de um modo geral, da saúde, elas são muito focadas na doença. Então, vamos tratar a doença, aquela questão de sistematizar tudo, desde a célula, os órgãos, então a gente objetifica muitas coisas e às vezes perde a dimensão da pessoa que está doente. Então, é um retorno, eu gosto de falar disso, que é um retorno às raízes verdadeiras, que é a essência da medicina, que é o cuidar da pessoa como um todo, né? Então a gente tira um pouco esse foco apenas na doença, aquilo ali é um câncer de pâncreas, aquilo ali é uma doença de Alzheimer, não, aquilo ali é o senhor João, que tem 80 anos, que é casado com a dona Ana, que tem o filho tal, que passou por essa situação de vida, que tem uma biografia, Então, na verdade, a doença é parte de uma dimensão muito maior. Então, o cuidado paliativo, ele vem trazer toda essa abordagem para a cena. E isso tudo influencia, inclusive no desfecho clínico. A gente sabe das influências que todas as esferas têm, inclusive na questão puramente médica. Sim. Então, o estado de espírito, os fenômenos psíquicos, os dilemas espirituais, ou seja, tudo que aquele indivíduo está vivendo, vai se refletir também na maneira como a doença vai evoluir. A forma de ver o doente como uma pessoa e não simplesmente como um órgão doente, ou como alguém portador de uma deficiência. Né? Mesmo assim, tem ainda uns cuidados bem específicos médicos, não é? Para suprimir a dor, tratar da dor. E eles são bem cuidadosos, extremamente leves, né, delicados. Sim, a parte médica, o cuidado paliativo, o alívio de sintoma, é o degrau número 1. Não tem como a gente abordar com uma pessoa sentimentos profundos, questões espirituais, existenciais, sentindo dor, vomitando, com falta de ar. Então, esse é o primeiro degrau da escada. O médico tem esse papel, do ponto de vista farmacológico, é ele que vai dominar o arsenal técnico para lidar da melhor forma possível com esses sintomas, que geralmente são sintomas complexos, são múltiplos, a gente tem vários sintomas no mesmo indivíduo. Então, esse cuidado ele é número 1, é primordial. Então, uma vez que eu conseguir debelar esses sintomas e eu dou alívio do sintoma físico para o meu doente, aí a gente vai começar a subir os outros degraus. Mas nós não vamos parar nesse degrau, que é muitas vezes onde a medicina tradicional se concentra, né? Vamos ali, prescreve, faz o exame, mas a coisa é muito maior do que isso, né? Mas mesmo assim, nesse plano do físico, muita gente fica muito angustiada com a perspectiva da dor. Sim. Tem possibilidade de amenizar todas as dores? Todas, talvez não. Eu acho que a gente consegue amenizar muitas das dores e nós precisamos ter essa dimensão, ou seja, a dor ela tem que ser aliviada, o meu objetivo tem que ser aliviado, ainda que a gente possa questionar o que é a dor, né? Porque a dor ela é o conceito de dor total, que foi cunhado pela Cicely Saunders, que é uma das pioneiras do cuidado paliativo, ela fala disso, né? Que é o conceito da dor que não é simplesmente um estímulo nociceptivo em que eu estimulo o nervo e aí a coisa... Não, eu tenho toda uma dimensão que passa por N outros moduladores e
que vão dizer o que é realmente a dor. E que podem também agudizar uma dor fisiológica, Sim, física. Claro, né? Por exemplo, a gente queima o dedo no fogão. Uhum. Se você está bem, o seu dia está tranquilo, você passou. Agora, se você brigou com seu marido, seu filho está doente, ai, mas que dor. Quer dizer, o estímulo ali físico é o mesmo. Você queimou e estimulou os receptores da pele, conduziu, chegou na medula, foi interpretado no cérebro, ou seja, tudo do ponto de vista neuroanatômico, fisiológico, é a mesma coisa. Mas o entorno foi completamente diferente e é capaz de modificar a sua sensação, a sua percepção dolorosa. Então, a dor é subjetiva. E é fundamental que o profissional de saúde, nesse caso não é só o médico, a gente tem outras estratégias para tratar a dor, né? Seja com enfermagem, seja com fisioterapia, com fonoaudiologia, enfim, toda a equipe profissional para abordar aquele sintoma e trazer alívio para o sintoma. E esse é um ponto que a gente ainda tem que melhorar muito, ou seja, é básico do básico. Mas ainda assim nós precisamos melhorar. A gente cai na famosa, os mitos da morfina, né? Que tem uma série de conceitos errados relacionados ao uso da morfina. As pessoas têm preconceito. Quem usa morfina é porque está morrendo. Quem usa morfina é porque não tem mais jeito. A morfina vai viciar. Enfim, e esses conceitos errôneos, eles não são só das pessoas leigas. Muitos profissionais da área de saúde têm esses preconceitos e não têm formação, não sabem lidar com esses opioides, que são esse grupo de medicamentos, morfina e derivados, que são armas excelentes que a gente tem no controle da dor. Justamente assim, existe uma formação aqui no Brasil? Existem formações, o Brasil está engatinhando no cuidado paliativo, né? Acho que a gente está num processo ainda incipiente. Nós temos algumas iniciativas, existem cursos no Brasil de pós-graduação, principalmente em São Paulo, no Sul, e de 2013 para cá existem as residências, que são L3 em áreas específicas, né? Em que a pessoa faz 1 ano de formação em cuidado paliativo. Então existem hoje residências já em alguns lugares do Brasil de formação em cuidado paliativo. Em Belo Horizonte existe um hospital que tem esses cuidados paliativos? Sim, temos hospitais em Belo Horizonte que fazem cuidado paliativo. Quais? Tem vários hospitais. Na rede pública nós temos todas as clínicas, que tem uma equipe multidisciplinar, já bem estruturada. Tem o Isoleta Neves, que inclusive foi pioneiro, porque eles abriram uma enfermaria com leitos exclusivos de cuidado paliativo, com uma equipe também com formação. O pessoal fez inclusive fora do país, para uma equipe que já tem essa experiência. Tem Alberto Cavalcante, no João 23 já existem algumas iniciativas, o Hospital da Baleia tem uma comissão de cuidado paliativo, e o SUS está mais adiantado do que a rede privada no quesito cuidado paliativo. Os hospitais privados, eles veem que existe essa necessidade, estão se movimentando, uns mais, outros menos, mas não existe ainda em Belo Horizonte uma equipe consolidada de cuidado paliativo atendendo em hospitais privados ou em hospitais da rede suplementar de saúde, né? Certo. Isso ainda é um processo que está em movimento, a gente tem visto que as coisas estão modificando e nós não temos ainda uma regulamentação, um reconhecimento do cuidado paliativo como especialidade médica, que dirá das outras áreas. Então existe, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, essa dificuldade. Como que você remunera o profissional que atua em cuidado paliativo? É diferente do hospital público, em que você tem um concurso público, em que ele é contratado muitas vezes do serviço, então ele tem ali uma carga horária que ele vai direcionar para uma ou outra atividade. O hospital privado, quem paga o profissional, não existe, ele não é contratado, ele não é funcionário, ele muitas vezes é remunerado indiretamente via os planos de saúde. Como não é uma área reconhecida, quem faz? Quem paga? O plano considera que a ação do médico nesse momento de sedar uma pessoa, de aliviar as dores de todos, não é considerado como uma prática? Não, é considerado, porém não se tem a distinção do cuidado paliativo. Eu vou lá e recebo, por exemplo, como clínica. Como, digamos, do ponto de vista mais pessoal, como é que vocês entraram dentro dessa área em particular? A trajetória começou muito cedo. Em 95 eu tive uma grande perda que me fez buscar uma ajuda terapêutica.
a partir daí, eu fiz não só o processo terapêutico, como também iniciei a minha formação em transpessoal. Isso mudou completamente a minha visão da morte, o meu olhar sobre ela. E daí, de lá para cá, eu nunca mais parei, né, até encontrar os cuidados paliativos. Comecei com a tanatologia e minha trajetória começou de uma vivência pessoal e eu fui me encantando e realmente tem um outro olhar sobre a morte. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre morte, encarar isso como uma realidade inevitável nas nossas vidas e aprender a lidar com isso, porque a gente não dá conta de falar dela e muito menos de lidar com ela, né? Então já passou da hora da gente se familiarizar um pouco mais com essas questões. Tá certo. E você, Cristiane? Essa pergunta já me foi feita e é interessante isso, né? Eu não consigo identificar quando foi que isso começou, porque eu sempre fui muito interessada nesses assuntos de tanatologia, sem nem saber que chamava tanatologia, mas eu gostava de filmes que falavam do assunto, de livros. A minha mãe é formada em psicologia e sempre foi uma coisa que me fascinou, independente da atuação profissional. Então isso existia em mim e com a vivência, eu sempre fui muito incomodada com a forma como as coisas eram feitas. Então, me incomodava profundamente, por exemplo, a conspiração do silêncio, que é aquela situação em que a família pede para que não se conte para o paciente o que ele tem, não se fala do diagnóstico, todo mundo finge que está tudo bem, o paciente manifesta algum medo, alguma possibilidade de morte, não, vamos mudar de assunto, que é isso, o senhor vai ficar bem. Isso me deixava desconfortável, sabe, desassossegada de falar, não, eu não vou falar isso para o paciente, porque não é a verdade. Então eu não me sentia confortável fazendo aquele jogo. Eu falava, que coisa, isso não pode ser assim. E aí eu comecei a buscar literatura, e aí fui autodidata, porque eu não sabia nem na época que existia cuidados paliativos, quando eu comecei a estudar isso de maneira improvisada, até que eu cheguei nesse curso em que eu fiz a formação mais oficialmente falando, né, na Itália, e aí já foi um mundo que se abriu para mim e eu falei, bom, eu não estou sozinha. Sim. Eu não estou sozinha nesse meu desassossego, né? Existem pessoas que também pensam assim e existe uma forma de fazer diferente. Nesse caso que você cita, né, da conspiração do silêncio, a gente fala que é um teatro de má qualidade, onde sai todo mundo prejudicado, né? Então o paciente fala, não conta para os meus familiares que eu estou doente, porque eu acho que eles não vão dar conta. E os familiares tentando poupar o paciente. Na realidade, todo mundo sabe o que está acontecendo e faz de conta que não sabe. Então os prejuízos são uma solidão terrível. Terrível, né? E nessa hora o psicólogo tem um papel de interrupção muito importante, de facilitar essa comunicação entre o paciente e os familiares e realmente acabar com esse jogo de faz de conta, né? Porque se perde muito, né, de fechar gestaltes, ou melhor, de fechar questões mal resolvidas, relacionamentos mal resolvidos, perdão, pedir perdão e ser perdoado. Porque justamente esse momento é extremamente importante para isso, né? Um momento de verdade, né? De verdade, é a última chance. Sim, é a última chance. E às vezes me dá aquela sensação de eu estou tirando da pessoa o direito de fazer o que ela quiser desse momento que é dela e que é único. E como é que eu não tenho esse direito, né? Então, na realidade, o enfoque dos cuidados paliativos é de cuidar da vida enquanto há vida, não é? E a morte é apenas parte dela, parte da vida, né? Tem essa frase da Ana Cláudia Arantes, né? A morte é um dia que vale a pena viver, né? Isso é muito tocante, né? Essa atitude de se desdobrar, de escutar, esse cuidado tão delicado e amoroso até o momento da passagem. Eu acho que tem muito a ver com essa apropriação da vida e o que eu quero fazer com a minha vida, qual o sentido da minha vida, qual o sentido desse sofrimento. Se a pessoa tem essa possibilidade, ela realmente faz uma passagem muito mais tranquila, muito mais serena e, se a gente pode dizer, até muito mais bonita, né? Porque
E não só ela, como os familiares com também. certeza, ficam muito mais tranquilos para viver esse luto, que é outra questão importante dos cuidados paliativos, né? Que é essa vivência do luto. A partir do momento do diagnóstico, a pessoa já começa a vivenciar um luto, ela vai perdendo na autonomia, ela vai perdendo na identidade, ela vai perdendo várias coisas, e os familiares também vão se preparando para aquele momento final, onde a pessoa não vai estar mais presente. E a gente tem muita dificuldade para lidar com isso também, sim, porque geralmente a tendência é negar que isso está acontecendo, não vai se preparando para o luto, e o que a gente vê hoje é um problema de saúde pública. Isso. As pessoas negando o luto, não vivenciando o seu próprio luto, o pesar pela perda de um ente querido e adoecendo, né? Porque se você não vivencia essa perda, você acaba adoecendo, seu corpo grita por essa dor que não foi expressa de maneira adequada. Eu lembro de um caso de uma família que veio no curso da Sotamig, né, do qual vamos falar daqui a pouco. Ela contando, a moça, a filha, contando que ela ficou tão tocada pelos cuidados que foram dados para o pai, que ficou lá durante bastantes meses, né? E ela que detestava o hospital, que nunca curtiu isso, ela mudou a vocação dela, decidindo ser enfermeira para trabalhar nos cuidados paliativos, de tão emocionada, de tão tocada, de tão transformada que ela ficou com essa vivência. Eu acho isso assim, um exemplo muito extraordinário, né? Que mostra o alcance, né, de uma atitude dessa. E é exatamente esse caso me faz lembrar, muitas vezes as pessoas me questionam, nossa, mas você foi escolher lidar com gente grave, com morte o tempo, que coisa fúnebre, que coisa triste, coisa mórbida. E não tem nada disso. À medida que a gente se aproxima e que a gente vê o outro lado, esse lado sagrado, esse lado belo, por que não, né? Claro, existem os sofrimentos, existem as perdas, isso faz parte da vida. E à medida que você lida com isso de uma maneira mais natural e se abre para as vivências ricas, profundas que esse tipo de extremamente ricas e humanas, né? Eu falo que hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, quer dizer, eu aproveito a minha vida de uma maneira muito mais atenta e de maneira muito mais consciente, sabe? Porque é aquela coisa de você ter um fim, você dá uma outra dimensão, uma perspectiva para as coisas. Exatamente. Então não tem nada de fúnebre, não tem nada, muito pelo contrário. Mas a pessoa tem que estar disposta, e realmente não é todo mundo que tem aptidão para os cuidados paliativos, né? Assim como não é todo mundo que vai ser um bom cirurgião ou que vai, enfim, qualquer profissão. Isso é até bom ser respeitado, né? Claro, se você não tem pelo amor de Deus, isso, não faça outra coisa. Isso. Mas é bonito de ver o quanto que as pessoas se unem, né, nesse momento. E é um momento realmente do sagrado, como você falou, né? Então dá uma dimensão da vida muito mais bela e poderosa, né? Com muito mais significado. Isso. Eu queria falar também na Sotamig. Então, a Sotamig, vocês duas estão, você fez presidente da Sotamig, você é membro da diretoria. A Sotamig é a Sociedade de Tanatologia da Associação Médica de Minas Gerais. Tanatologia e cuidado paliativo. E cuidados paliativos. Mudou tem pouco tempo, né? Sim, Sotamig, temos a sigla, que é de Tanatologia, e agora então que dá anualmente um curso de cuidados paliativos, não é isso? Maria Mídia pode falar melhor do que ninguém, porque ela é coordenadora desse curso há quantos anos, Maria Mídia? Há bastante tempo. Eu participei do primeiro curso que teve na Sotamig, eu acho que foi 2000, nem lembro mais a data exatamente. Mas é um curso que a gente tem exatamente essa proposta de educar para a morte e de dar essa visão mais ampliada, mais significativa do processo de morrer. E a gente já está na 14ª edição do curso. E quem pode fazer esse curso? Todos os profissionais de saúde. A gente antes abria para outros profissionais não da saúde, continua aberto de uma certa forma, mas há uma predominância de profissionais da saúde. Mas o caminho não é barrado? Não é barrado para ninguém. Esse ano, por incrível que pareça, pela primeira vez a gente tem um número maior de médicos do que outros profissionais, porque era sempre o contrário, a gente tinha muitos psicólogos,
vários enfermeiros, médicos, a gente fazia assim, 2 na turma. Esse ano foi um movimento contrário. A gente tem mais médicos do que, eu acho isso um ótimo sinal, né? Porque mostra que a gente está conseguindo atingir, talvez o profissional, você pode falar isso talvez com mais propriedade, que é mais difícil de lidar, porque a formação de vocês é muito voltada para vencer a morte. Então, aceitar lidar com a morte como um processo natural não é muito fácil para a maioria dos médicos, né? E eu acho que a gente está conseguindo mudar um pouco essa visão pela experiência desse ano. E outra questão dos médicos, que eu acho que é importante pontuar, é que o médico, ele acaba sendo um dos motores da mudança, que ele que prescreve. Então, é aquilo que você falou, a dor, o remédio, parte da caneta do médico. Então, se não tiver uma sensibilização e uma formação desse profissional, dificilmente o cuidado paliativo como um todo vai se instalar. É como a Cicely Saunders, que era, na verdade, antes de ser médica, ela foi enfermeira e assistente social. E aí um colega falou, se você quer realmente mudar a realidade, faça medicina. Porque ali você vai conseguir, porque de fato o médico tem o poder da prescrição. E na nossa sociedade, no Brasil, o médico ainda tem, hierarquicamente falando, ele ainda é muito respeitado, né? Fora do Brasil isso é muito diferente. Então a gente tinha, por exemplo, reuniões de equipe em que o coordenador principal era um psicólogo, era um assistente social, não era obrigatoriamente o médico. Mas na realidade do Brasil, eu acho que ainda existe muito esse cunho hierarquizado na saúde, né? Quer dizer, o médico é o chefe, o médico é o que manda, quer dizer, se houver uma discussão, uma discordância na equipe, vai prevalecer o médico. Ainda existe isso na maior parte dos hospitais, das instituições de saúde. Então, eu acho que o médico ele tem esse papel transformador. E você sente uma resistência dos médicos em relação a cuidados paliativos? Sinto. Isso, até entre colegas, a gente vê primeiro uma ignorância antes da resistência, né? A pessoa às vezes não tem ideia do que é. Então, muitas vezes a pessoa me perguntava, mas o que foi que você foi fazer? Esse curso de quê mesmo? Cuidados paliativos. O que é cuidado paliativo? Pessoas, né, formadas, médicos, pessoas experientes, não tem ideia do que seja o cuidado paliativo. Então, tem a ignorância. Uma vez que você quebra essa ignorância, vem essa resistência, que é parte da resistência da sociedade em lidar com a morte, em lidar com a falência, com a impotência. Quer dizer, diante da morte, como a Maria Mídia falou, nós, profissionais da saúde, médicos em especial, fomos talhados para lutar contra a morte. Uma atitude proativa, constante. Nós juramos que vamos debelar e vamos lutar a todo custo. E quando ela é inevitável? Como é que fica essa nossa postura? Muitas vezes o médico prefere fingir que não é com ele, não vê o paciente, deixa, depois eu olho, quer dizer, se ele vai morrer mesmo, eles não tem nada para fazer. Quer dizer, é uma dificuldade do próprio profissional. E que não é culpa dele, porque na verdade ele não foi preparado. Né? A maioria dos cursos médicos, eu posso falar dos médicos porque eu não sei os outros, mas não existe nenhum tipo de abordagem de cuidado paliativo, ou mesmo dessa questão da preparação para Isso é geral na saúde, não é só na medicina, infelizmente. Na psicologia, na enfermagem, na fisioterapia, todos os cursos não se fala sobre morte, sobre o preparo para lidar com esse momento. E a gente pode estender isso à sociedade em geral. Sim. Então isso é um reflexo. E que não deixa de ser um paradoxo, porque é a única coisa que todos nós temos certeza. Quer dizer, a medicina é cheia das incertezas, das dúvidas. Uma coisa que é certa, é fato, é isso. E a gente não tem um parágrafo dos livros, textos, não tem nada a esse respeito, né? Então... Mas me parece que está mudando bastante. Claro que a Elizabeth Kubler-Ross, a Cecília Saunders, mas muitos outros também, né, levaram a bandeira. E me parece que então, um sinal disso é os médicos associativos, né, realmente uma mudança de visão até na própria sociedade. Ultimamente, muitas pessoas que estão nesse processo de doença grave declarada, de aproximação da morte, estão se confessando, digamos, nos jornais, em livro, né? Parece que tem uma facilidade maior hoje em dia de abordar isso.
e parece que tem um público também para escutar. Sim, sem dúvida. Graças Existe a Deus esse também. movimento. Existe, a gente percebe essa mudança de cultura. Discreta, ainda É, mais. sim, precisa. Não é generalizada, mas ela Mas a existe. gente vê as sementes Sim, estão germinando. Sim. Tanto é que até o SUS está agora, né? Mas com certeza a mudança vai acontecer pelo SUS. E é por Isso. esse caminho que realmente a gente E é vai o que, conseguir. assim, na verdade, não tem outro caminho. Porque as pessoas vão morrer de doenças crônicas. Né? Cada vez mais vai se morrer de doença crônica. Né? A probabilidade de todos nós aqui termos que lançar mão de cuidado paliativo no fim de vida é muito grande. Sim, Né? A sim. maior parte das pessoas vai Mais, morrer né? de câncer, de doença cardiovascular ou de outras doenças crônicas degenerativas. Quer dizer, essas pessoas vão viver com a doença e vão vivenciar ali o fim de vida, e essas pessoas precisam ser cuidadas. Então hoje muda a maneira de fazer, de oferecer esse cuidado, ou a nossa saúde está fadada ao fracasso. Já sei. Continua prejudicada, né? Que ainda se morre muito mal, né? A última pesquisa, você mesma fez um artigo sobre isso, né? O Brasil é um dos piores lugares para se morrer. Assim, Ainda, Infelizmente. infelizmente. por causa disso, desse Sim. sentido, né? De Sim. não cuidar e de não querer olhar. Morrendo mal Um abandono. cuidado, com dor, sem medicação, sem cuidado adequado. Sim, Então, a sim. gente ainda está mal. Você estava falando de uma pesquisa que se fez sobre os cuidados Sim, paliativos. é esse ranking que foi É. publicado agora. Por acaso saiu essa semana Sim. passada o ranking da revista The Economist, que eles fazem uma avaliação global da qualidade do fim de vida em vários países. Então tinha saído um relatório em 2010, em que foram avaliados 40 países, o Brasil ficou em 38º, só perdeu para a Índia e para a Uganda. E agora eles ampliaram esse relatório, foram ranqueados 80 países e o Brasil ficou em 42º. E dentro disso eles avaliam uma série de quesitos, né? Acesso da população, porcentagem, índice de quantidade de uso de morfina por per capita, qual que é a quantidade de pessoas que têm doença e que teriam a demanda, que conseguem ter cuidado paliativo. Então eles têm uma lista grande de critérios para se avaliar formação, enfim, quantos números de paliativistas por habitante, uma série de quesitos, e aí eles fazem no final um ranking total, e esse ranking é que o Brasil ficou E qual é o primeiro? em 40º, o Reino Unido. Ah, claro. Berço lá da Claro, claro. Onde tudo começa.